prata, e do cobre, e do ferro não há número. Levanta-te, pois, e faze a obra. O Senhor seja contigo. Esse é um versículo que relata uma fala de Davi entregando o trono a seu filho Salomão. Davi aqui ele está falando dos materiais que ele guardou durante seu reinado para que Salomão construísse o templo. Como a maioria de vocês sabem, Davi não foi autorizado por Deus a construir o templo, porque Deus não queria que fosse feito pelas mãos de Davi. Mas Davi ele não parou com isso. Não é porque ele não foi construir o templo que ele deixou de trabalhar. Davi, durante todo o seu reinado, a partir daquele momento, ele começou a reunir materiais. Aqui fala de 4 materiais, que são metais, que é o ouro, a prata, o cobre e o ferro. Mas Davi, se você for ler alguns versículos antes, você vai ver que Davi ele reuniu muito mais coisas. Vai detalhar com alguns números, tudo que ele preparou para deixar a Salomão na troca do seu reinado. Então ele deixou madeira, deixou pessoas, ele fez parcerias com outros reinados, tudo para que o templo fosse construído da melhor maneira possível. Tudo para que fosse da maneira que Deus queria, com a maior glória possível, para que Deus habitasse no templo. E nesse versículo, um versículo que o pessoal aqui de casa, o pessoal que já me conhece há muito tempo, ele já deve estar na minha cabeça. Então agora você vai saber. Desde antes do primeiro culto. Desde antes do primeiro Por culto. causa desse versículo que Deus começou a falar pra ti, que tinha uma... Esse versículo eu li ele em dezembro de 2020. Então já faz 10 meses, 11 meses, 11 meses quase. A gente está no mês 10. Dezembro mais um. 10, 11. Então já está em janeiro. 10 meses, para quem quiser, 11 para quem se sente à vontade com 11. Então faz um tempo que esse versículo ele me prendeu, acho que ele está até nos meus status, se vocês podem olhar. E ele é um versículo que ele está ali e eu fico, mas o que tem nesse versículo? Por que esse versículo me pegou tanto e eu não consigo desvendar? Eu lembro que a mãe me falou, dá uma olhada no que cada material significa. Às vezes é uma promessa, às vezes é alguma coisa. Mas eu já li ele diversas vezes, vocês podem ver que eu tentei achar as palavras aqui no meio, ver se eu achava alguma coisa, está tudo rabiscado. Mas todas as vezes que eu peguei esse versículo eu não achava o que era para ser ministrado a mim. E durante a EBD, umas 2, 3 semanas atrás, nós estávamos estudando os profetas menores, aquele maravilha de livrinhos bons de achar na Bíblia, quem gosta. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês abrirem um deles, fazer um teste. Quem foi no EBD no último semestre? Ageu, Zacarias, não. E daí... Oséias. E o versículo aqui ele vai falar do ouro e da prata e do bronze e do ferro não há número. E eu lembro que a gente estava estudando ali na EBD e tem um versículo que vai falar que Deus é dono do ouro e da prata. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, poxa, tá aí, tem alguma coisa ligada aí. E no livro de Ageu, ele está falando, Ageu está incentivando, ele vai dar 4 sermões, 4 incentivos, 4 falas, para que o povo voltasse a construir o templo, que eles tinham parado devido à influência de países próximos. Então eles pararam porque não queriam deixar de construírem. E Ageu ele estava ali falando, construam um templo, vocês não estão prosperando porque vocês não fizeram o que era para ser feito primeiro. E ali ele vai falar em Ageu 2, versículos 7, 8 e 9. Eu quero dar um foco no 8, que ele vai falar de maneira profética, falando por Deus. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Então o povo ele estava aflito porque não tinha materiais, eles não tinham condições financeiras de construir um templo da magnitude, da glória que eles pensavam que era o templo de Salomão. Mesmo que muitos deles não viram, haviam alguns idosos que chegaram a ver o templo de Salomão. É o que existe aqui. Não sei, não conheci os velhinhos, mas eles não tinham incentivo para construir o templo porque eles não tinham condições financeiras. Eles se apegaram ao ouro e à prata. E com isso eu fui ver, mas o que tem de diferente entre o templo de Salomão e o templo que foi erguido com a ministração de Ageu?
para o tempo de Salomão foi tudo preparado. Estavam em abundância. Estava depois do reinado de Davi e Salomão, que foi o homem mais rico. Né? Então, poxa, o que tem de diferente? Então eu voltei para esse meu versículo de Crônicas 22 e eu comecei a olhar. Eu tenho um livro que eu ganhei do pai de uma moça e que tem um dicionário bíblico. Então eu fui em cada material, olhei, lá ele diz composição, tem que falar um negócio assim que eu nem entendo. Fala de tudo. E eu fui olhando, por sorte ele é dividido em módulos, né? Ainda ficou material em cada livro. De 5 livros, um em cada. Ficou 4 livros abertos e eu pude ver os 4. E eu li e não achava. Mas quando eu parei novamente no ouro, eu vi lá que o ouro ele simboliza, na Bíblia, a pureza. Ele simboliza Deus. E eu achei aquilo muito interessante. Eu acho que muita da gente já viu isso. Eu vi em outras ministrações que o ouro ele vai simbolizar Deus, porque ele é puro. E eu fui comparando com os outros metais, com os outros textos, outras explicações. E quando eu li a prata, uma parte que me chamou muita atenção foi de que a prata, ela substitui 100% o ouro. Só que a prata não é ouro. E conforme o versículo que você disse, em Gênesis, Deus nos fez a imagem e semelhança. Deus nos fez como Ele. Deus é ouro. Nós somos prata. Mas a gente pode ser substituto, porque Satanás, ele disse, você será como Deus. Se você comer o fruto, ele disse a Eva. Mas mesmo que nós sejamos imagem e semelhança, nós não somos Deus. Nós não podemos substituir. Então, do ouro e da prata e do cobre. O cobre ele é usado para fazer armaduras, principalmente na época dos reinados, na época medieval. O cobre ele foi muito usado para fazer capacete, armadura, peitoral, toda a proteção de um soldado. E, consequentemente, o ferro ele foi mais usado para armas, para fazer uma lança, para fazer uma espada. E junto ao cobre, se fazer os escudos. Então, eu parei, olhei para esse versículo e pensei, tá, mas por que esses 4 metais? Por que eles estão em foco? Porque quando não se há número deles, aí sim, levanta-te, pois, e faça a obra. Para a gente fazer a obra de Deus, nós precisamos estar cheios do ouro. Nós precisamos estar cheios da presença de Deus. De nada adianta você ter a prata, você ter amigos que buscam ao Senhor se você não buscar. Não adianta você ter pessoas de prata, pessoas imagem e semelhança de Deus se você não tiver o ouro. Mesmo que substitua, não é ouro. Você precisa de Deus. Você precisa da pureza de Deus. Mas para você ir à guerra, para você ir à batalha, você não pode ir sem nada. A Bíblia ela vai descrever a armadura do cristão. Você precisa do cobre. Você pode estar cheio de Deus, mas se você não aceitar, se você não tomar posse das promessas dele, se você não tomar posse da armadura que ele te fornece, como é que você vai à guerra? Você precisa do ouro, você precisa da prata, você precisa de companheiros para continuar. E você precisa do cobre, porque sem armadura nenhum soldado vai à guerra. Da mesma forma o ferro. O ferro, ele é um material incrível, porque desses materiais aqui, ele é o único que você vai ver. O ferro afia o ferro. Tem um ditado, eu acho. Sim, com ferro ferido, com ferro será ferido. Mas, então, o ferro afia o ferro. Então, da mesma maneira que você precisa da prata, você vai precisar de amigos de ferro. Você vai precisar de amigos que te ajudem a se preparar, ajudem a te levantar, a se afiar, a afiar as suas armas, a se aprofundar no ouro, a se aprofundar em Deus. Todos nós aqui estamos num mundo que jaz no maligno, como o versículo que você citou. Nós teremos aflições, nós estamos o tempo todo em guerra. E a Bíblia ela é bem clara, nos fornecendo armadura, nos falando para nós nos aproximarmos de Deus. A Bíblia, como eu e o Vítor conversamos muitas vezes, o Espírito Santo, ele
em toda a Bíblia, ele quer comunhão. Ele nunca quer a gente sozinho. Você vai ver que Deus, ele é comunhão. Então nós precisamos de outras pratas, nós precisamos estar juntos, nós precisamos da comunhão. Prata da casa. Então, para a gente poder vencer esse mundo, de nada adianta ter somente cobre, somente armadura para se proteger. Um soldado, ele não fica ali parado enquanto o exército inimigo o ataca. Um soldado, ele vai ter a prata junto, ele vai ter suas armas, a sua lança, a sua espada, para assim vencer a guerra. Mas um soldado sozinho contra um exército, que é o nosso caso, nós estamos contra um exército nesse mundo. De nada adianta, precisa de outra prata. Mas para ter a certeza da vitória, nós precisamos estar sob o comando do Senhor dos Exércitos, que já venceu essa guerra. Mesmo que nós ainda estamos guerreando, estamos num período de tribulações, estamos, como o pastor, o Jorge disse na última EBD, tem tantas coisas acontecendo, tem pandemia, tem aquela questão do Afeganistão, tem um quadrado ali no mapa que não tem evangelho. Então, precisamos primeiro do ouro, precisamos nos aprofundar em Deus, nos revestir de Deus, nos revestir da pureza de Deus, nos santificarmos. Nós precisamos de prata, precisamos da prata pura, precisamos daqueles que se assemelhem o máximo possível ao ouro, que seja mais pura possível. E um fato interessante é que a prata pura é mais rara do que o ouro na Terra. Ela se encontra, mas em pequenas quantidades, porque na maioria você vai encontrar ela misturada com outros metais em sua liga. Então nós precisamos buscar pratas puras. E para isso devemos ser como o ferro, para que junto com essas outras pratas nos afiamos, nos tornamos mais puros, nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Então nós precisamos de ouro, precisamos de prata, precisamos nos revestir do cobre, da armadura que Deus nos fornece. Precisamos de armas de ferro e nos afiar cada vez mais, para daí sim seguir a ordem do Senhor, que é: levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. É isso. Quando eu crescer, eu quero ser que nem o Bruno. Só complementando, ele falou do ferro. O ferro, quanto mais você usa, mais afiado ele fica. E quanto menos você usa, menos você deixa parado, mais ele se corrói. Assim somos nós na presença de Deus. Vamos diabo.